Olá, galerinha do 7º ano A! Sexta-feira, hein? Como passou rápido! A reflexão de hoje diz o seguinte: do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Provérbios 12, 14. Convido você agora, a partir dessa mensagem positiva, lembrando que os seus estudos, o seu esforço hoje vai fazer muito bem para você. Às vezes você não enxerga isso hoje, mas tenha certeza que não vai ser em vão. E como diz essa reflexão, vai ser recompensado. Pegue a sua apostila para acompanhar a correção da avaliação de rendimento. Página 142. Vamos lá! Exercício 1. Em cada item, verifique se as grandezas mencionadas são proporcionais. Em seguida, classifique as que são proporcionais em diretamente ou inversamente proporcionais. A letra A professora já havia explicado naquele vídeo dos exemplos. Então, só para deixar registrado aí, não são proporcionais, tá? Porque não há uma proporcionalidade com a idade de uma pessoa e o número do calçado, tá? Então, letra A, não proporcionais. Letra B. Quantidade de operários era 5. Então, 5 operários fizeram trabalho em 12 dias. Acontece que 10 operários fizeram esse mesmo trabalho em 6 dias. O que eu quero que você observe aí? Aqui, 7º A. 5 para 10, nós dobramos o número de operários que estavam trabalhando. E ao dobrar o número de operários, a quantidade de dias de trabalho que eles demoraram para poder terminar essa obra, ela reduziu pela metade. Ou seja, aconteceu aqui uma operação inversa. Aqui dobrou, ou seja, multiplicou por 2, tá vendo? 2 vezes o valor. E aqui reduziu pela metade, que significa dividir por 2. Tá? Então, nós tivemos aqui operações inversas. Por isso, essas grandezas são, inversamente proporcionais, ok? Letra C. Para o preparo de 300 ml de suco, são necessários 100 gramas de polpa de fruta. Então, para preparar 300 ml, precisa de 100 gramas de polpa de fruta. Para o preparo de 1,2 litros, que é a mesma coisa de 1.200 ml, então esse 1,2 aqui, a gente transforma em mililitros, tá? Olha que maravilhoso. Então, 1.200, nossa, o zero tá sensacional! Que lindo! 1.200 mililitros. Meu Deus, esse M, então, ficou show de bola. Vamos dar uma melhorada aqui nele. Ops, volta aqui. Vamos apagar, né? Vou apagar é tudo. Ficou maravilhoso, já tem uma ideia melhor. Eu coloquei aqui, Ah, está aqui. 1.200 mililitros. Ah, viu que lindo? Bom, para preparar esse 1.200 ml de suco, né? São necessários 400 gramas de polpa de fruta. Então, observem o seguinte, vamos colocar aqui as razões que nós temos, tá? Então, polpa de fruta para a quantidade de suco. Então, 100 gramas para 300. Então, 100 está para 300. Assim como 400, tá vendo aqui, 400 gramas de polpa de fruta, está para 1.200. Lembrando que eu falei para vocês que de litro transformamos em mililitros, tá bom? Então, nós escrevemos aqui as razões, tá? Agora, claro,
Para você poder responder se são proporcionais, não haveria necessidade de escrever as razões. Você poderia raciocinar. Então, você consegue perceber facilmente o seguinte, que nós tínhamos aqui 300 ml de suco, tá? De 300 foi para 1.200. Olha lá, aumentou 4 vezes, né? Então, o que acontece com a quantidade de polpa utilizada para fazer esse suco? Ela era 100, 4 vezes 100, 400, tá? Então, é só você raciocinar. Aumentou 4 vezes a quantidade de suco para ser preparada. Consequentemente, vai aumentar 4 vezes o quê? A quantidade de polpa de frutas que vai ser colocada, senão o suco vai ficar com sabor de água. Vai parecer aquele programa do Chaves, né? Tamarindo com sabor de limão, laranja com sabor de uva e assim por diante. Não dá certo, né, pessoal? Então, pensando assim, você já conseguiu entender que essas grandezas, claro que elas são proporcionais, elas são diretamente proporcionais, porque aumentando a quantidade de suco a ser feito, também vai aumentar a quantidade de polpa de fruta que será colocada para fazer o suco. Agora, claro, eu deixei aqui as razões só para poder provar para você o que a gente falou aqui, tá? Não dá para fazer isso em todas, né? Mas eu deixei nesse daqui, tá bom? 100 vezes 1.200 tá aqui, 120 mil. 300 vezes 400, 120 mil. Estão vendo, ó? Exatamente igual. O que vem só para comprovar que elas são diretamente proporcionais. Elas são proporcionais, né? Agora aqui, tinha outra maneira de você pensar? Existe sim uma outra maneira, que é você dividir. Lembra, a razão, ela é uma fração e esse sinalzinho do traço, esse traço representa a divisão. Então, você faz 100 dividido por 300. 0,3 é uma dízima, porque esse 3 ele vai se repetir. E você faz 400 dividido por 1.200, tá vendo? A mesma coisa, ó, deu o mesmo resultado, ok? Mas eu sei que você raciocinou e conseguiu acertar. Se você quiser deixar aí as razões para você poder apenas futuramente estudar, você pode estar deixando, tá? Vamos agora para a página 143, exercício 4, tá bom? Complete o quadro sabendo que as grandezas apresentadas são, isso aqui é importante, diretamente proporcionais. Então, você vai multiplicar em x, que eles falam nos vídeos multiplicar em cruz. Eu já acostumei falar em x para você, né? Então, aqui, ó, 0,20 vezes x, que é igual a 6 vezes 0,50. Você vai calcular o valor de x. Eu não vou fazer aqui porque eu já fiz no vídeo de exemplos na aula passada, tá? Então, deu 15, que é esse 15 aqui. Aí, continuando. 15 está para 0,50, assim como 12 está para x. Você ainda não sabia o valor aqui, então você chamou de x. Multiplicando, como eu já ensinei, 15 vezes x, 0,50 vezes 12, você vai encontrar que x é 0,40, que é esse 0,40 que está aqui na tabela. Então, vai preenchendo a sua tabela aí, quem ainda não havia preenchido. E quem já preencheu, confere, corrige. Continuando. Aqui, 12 está para 0,40, assim como 27 está para x. Você ainda não sabia o valor, tá? Então, 12 vezes x e 0,40 vezes 27 você vai encontrar. Agora, essa eu fiz porque nos exemplos eu só havia feito as duas primeiras, tá? Então, essa aqui eu deixei montada para você conferir aí no seu material. Então, 12 vezes x, 12x. 27 vezes 0,40, 10,8. X é igual a 10,8 dividido por 12, que vai dar 0,9 ou 0,90, mesma coisa. E para terminar, aqui colocamos para você o 30. Na aula passada eu falei sobre isso. Então, a gente vai fazer o que aqui? 27 está para 0,9, assim como 30 está para x. 27 vezes x, 27x, 0,9 ou 0,90 vezes 30, 27 também.
27 dividido por 27, x é igual a 1, que é a resposta que você vai colocar aqui. Então, agora, o quadro está completinho. Deixe tudo corrigido aí no seu material, em sétimo A. Exercício 5 é um exercício, inclusive, que acontece no cotidiano, né? Quantas pessoas programam para fazer viagens, alugando o meio de transporte, aí dividindo, né, as despesas, isso é bem comum de acontecer. Nós temos aqui um grupo de amigos que pretende alugar uma van por R$600, ok? Para fazer uma viagem. A despesa com o transporte será igualmente dividida entre todos eles. Então, essa é a seguinte situação. Quanto mais pessoas forem, o que vai acontecer? Menor será o valor a ser pago. E o contrário é verdadeiro. Quanto menos pessoas forem na viagem, maior vai ser o valor a ser pago. O quadro mostra o valor a ser pago por pessoa, tá? Claro, de acordo com a quantidade de pessoas participantes. Então, aqui, primeira linha, quantidade de pessoas. Então, a gente tem aqui 6 pessoas, 8 pessoas e 10 pessoas. Segunda linha, valor por pessoa, 100, 75 e 60. Lembrando que esse valor está em reais. Então, se forem 6 pessoas nessa van, cada pessoa vai pagar 100. Óbvio, né? A gente já viu aqui que eles vão alugar a van por R$600, tá? Então, é claro que se você multiplicar 6 por 100 dá 600, 8 por 75 dá 600 e 10 por 60 dá 600, tá bom? E vamos aqui com a nossa primeira pergunta. As grandezas, quantidade de pessoas e valor por pessoa são diretamente ou inversamente proporcionais e por quê? Claro, a professora já comentou isso com vocês no início do probleminha. Elas são inversamente proporcionais. Porque se a quantidade de pessoas aumenta, tá? O valor a ser pago diminui. Lembra que eu falei agora há pouco? Quanto mais pessoas forem na viagem, menor vai ser o valor que cada uma vai pagar. E o contrário é verdadeiro também, tá? Se a quantidade de pessoas diminui, se eu tenho menos pessoas para ir nessa viagem, claro que o valor a ser pago por cada uma vai aumentar. Eu vou ter menos pessoas para dividir a despesa, né? Então, por isso que elas são inversamente proporcionais. Letra B. Escreva uma sentença algébrica e calcule o valor a ser pago por pessoa caso a viagem ocorra em um grupo de... Vamos lá. Sentença algébrica. Algébrica vem de álgebra, quer dizer que vai ter letra. Então, aqui o que vai acontecer? No vídeo do exemplo, a professora já havia explicado que chamei de y o valor a ser pago. Falei que você podia usar outra letra se você quisesse, tá? É que as mais usadas geralmente são y e x. Então, chamei de y, tá vendo aqui, ó? Y, o valor a ser pago. E chamei de x o número de pessoas. Então, nós temos aqui a sentença algébrica. Y igual a 600. Por que 600, professora? Porque lá no início do probleminha está escrito que eles alugaram essa van por R$600. Continuando, então 600 dividido por x. Quem é o x? O número de pessoas que vai na viagem. Isso, tá? E com x diferente de zero. Lembra que eu já expliquei? É porque não tem divisão por zero, né? Isso, tá bom? E aqui vocês viram que nós vamos dividir. Isso aqui é bem fácil de entender, né? Então, aqui, 12 pessoas. Para saber quanto vai ficar para cada uma, basta dividir 600 por 12. 50 eu já havia feito no nosso exemplo. Agora, vamos aqui, 16. 600 dividido por 16, 37,5. Então, se forem 16 pessoas, cada uma vai pagar R$ 37,50.
Se forem 15 pessoas na viagem, 600 dividido por 15, cada pessoa vai pagar R$40. Se forem 20 pessoas nessa viagem, 600 dividido por 20, aqui não tinha nem que armar a conta, né? Super fácil, né? Você pode cancelar esse zero com esse zero, 60 dividido por 2, 30. Olha como que diminuiu bem. Cada pessoa vai pagar R$30. Então, eu só quero que você preste atenção nisso. Lá no quadro, se forem apenas 6 pessoas, olha quanto vai ficar por pessoa. R$100. Agora, compare com essa, que é a quantidade maior de pessoas que nós temos aqui neste exercício. 20. Olha que legal. Então, mais pessoas viajando, menos cada pessoa vai pagar. Por isso que elas são grandezas inversamente proporcionais. Estamos acabando o 7º A. Eu sei que você já está comemorando, se mexendo aí na sua cadeira, na sua poltrona, no seu sofá. Ah, não, na cama não dá, né? Se estiver na cama, você vai acabar dormindo. Levanta dessa cama aí, 7º A. Página 144, exercício 6. Vamos lá? E aqui está ele, muito famoso. O que aconteceu aqui? Ele, né, o famoso Bolt, ele venceu, né? Aliás, ele tem muitas vitórias. A disputa dos 100 metros rasos, então essa foi a distância, lá no atletismo, com a incrível marca de, incrível mesmo, gente, põe incrível nisso, incrível, vamos destacar aqui, tá? Ele é uma máquina de corrida, hein? 9,58 segundos. Tá? Bem, letra A, vamos lá. Nessa prova, qual foi a velocidade média aproximada em metros por segundo? Bom, lembrando, vocês fizeram um exercício assim nas nossas aulas dessa semana, que a velocidade média é a razão encontrada quando a gente divide a distância percorrida pelo tempo. Então, a distância que ele percorreu foi 100. Então, a gente vai dividir 100 e o tempo foi 9,58 segundos. Então, nós vamos dividir 100 por 9,58. O que vai acontecer? Vai ficar 10,438413. Mas as respostas finais de exercícios assim costumam ser aproximadas. Então, a gente vai aproximar isso, tá? Então, eu já havia explicado regrinhas de aproximação para vocês. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos aproximar com 2 casas decimais. Estão vendo aqui, ó, 2 casas decimais, tá? Então, como a terceira casa tem o 8, de 5 a 9, a gente acrescenta uma unidade, nesse caso, no segundo algarismo, porque é aqui que nós vamos aproximar. Então, 3 mais 1, 4, por isso que aqui ficou 10,44, tá? Professora, se eu colocar tudo isso, fica errado? Não, não fica errado. Mas é importante você aprender a aproximar, porque se você vai fazer uma prova externa, eles vão te apresentar alternativas. E normalmente, você não vai encontrar essa daqui que vem todos os algarismos. Você vai encontrar a aproximada. Tá vendo aqui o sinal de igual e aquele tiozinho, né, da língua portuguesa em cima. Aproximada, tá? Então, resposta, a velocidade média aproximada dele foi de 10,44 metros por segundo. Cara, quase voa. Tem noção disso? Quase 10,5 metros por segundo, em 1 segundo. Gente, é realmente muito incrível. Letra B. Se fixarmos a velocidade média, a gente vai fixar. Ela não vai mudar, a pessoa vai manter aquela velocidade, tá? As grandezas, tempo e distância percorrida, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E por quê? Claro, gente, elas vão ser diretamente proporcionais. Por quê? Se a gente aumentar ou se a gente diminuir o tempo, essa distância percorrida, ela vai aumentar ou ela vai diminuir
respectivamente, quer dizer, nessa ordem, de maneira proporcional. Ufa! Terminamos a correção, sétimo A. Resistiram até aqui? Espero que sim. E com isso também encerramos as aulas dessa semana, agradecendo a Deus por mais uma semana. E eu desejo a você e a toda a sua família um excelente final de semana. Que Deus continue abençoando a sua vida. Estou com saudades de vocês, tá? Sétimo ano A. Se cuidem. Beijos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.